A casa do caminho aqui está, porta aberta. Boa noite, meus irmãos. Saudações a todos, em nome do nosso querido amado Mestre Jesus. É com alegria que realizamos a abertura dessa 11ª Jornada Espírita da Escola do Quilo de Itabuna, que conta com o apoio do CR11 Itabuna, da FEEB, Federação Espírita do Estado da Bahia, e do IC, Instituto de Cultura Espírita de Itabuna. O calor de estarmos fisicamente juntos não deixa a menor energia amorosa que nos envolve nesse evento online. Mas esperamos que brevemente possamos nos encontrar para rever os amigos sem a presença da pandemia. Abrimos parênteses para brevemente contar que estamos comemorando 60 anos de atividade dessa casa de oração e trabalho no bem. Com dedicação, amor e caridade, vamos prosseguindo, desenvolvendo doutrinárias com atendimento espiritual, realizados diariamente online e presencialmente, doutrinárias às segundas-feiras, estudo mediúnico às quintas-feiras. Também alimentos para a manutenção do corpo físico através de cestas para famílias assistidas, em número de 400, auxílio gás para 150 famílias, entre outras ações caritativas. Assim, vamos praticando a solidariedade, acreditamos que através da empatia, quando buscamos experimentar o que o outro sente, tentando nos colocar no lugar do próximo e com um olhar amoroso, vamos amenizando dores numa busca de compreensão dos sentimentos do outro e um propósito genuíno de contribuir, sem esperar algo em troca, nem mesmo a simpatia doutrinária. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, registrado no item 4, amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomado como medida que se faz para alguém aquilo que se deseja para si, olhando e sentindo as dores e necessidades como nossas. Hoje, dia 16, irmão Patrick Pires da Costa, natural de Nanuque, Minas Gerais, radicado em Itabuna, graduado e pós-graduado em Direito, promotor de Justiça, trabalhador do Grupo Espírita Casa de Guará e do Centro Espírita Porto da Esperança, Ilhéus, expositor espírita, apresentará o tema Conhecer, Viver e Sentir a Solidariedade e a Fraternidade. Aproveitemos a explanação do nosso irmão Patrick, seja amparado pela espiritualidade amiga e, mais uma vez, seja bem-sucedido nessa palestra. Que Jesus o abençoe. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam mais uma vez. É com alegria que temos a oportunidade de participar de mais uma jornada da Escola do Quilo de Itabuna, casa esta que sempre nos acolhe com muito carinho, com muito amor, que nos oferece oportunidades de aprendizado, de trabalho. Então, de início, eu externo aqui a minha gratidão aos queridos amigos dessa instituição amiga, estendendo estes cumprimentos a todos aqueles que nos acompanham, que nos acompanharão, desejando e aqui externando os nossos votos para que esta instituição, que agora está completando 60 anos de fundação, possa continuar aí, com vida longa, sempre sendo um ponto de luz na Terra e sendo um canal através do qual Jesus encaminha mensageiros, encaminha a mensagem da caridade, a mensagem da esperança, a mensagem da fé, a mensagem da paz. E temos hoje a alegria de juntos podermos refletir sobre uma temática que, sem dúvida, nos coloca para pensar. Temos o tema central do evento, que nos lembra uma passagem tão reveladora, que representa um momento em que Jesus estava ali, com uma certa multidão, falando, ensinando, e então chegam seus irmãos, sua mãe, e mandam chamar dentro do imóvel onde ele se encontrava, ele ali com os apóstolos, e então
aproveita a oportunidade e os seus irmãos, a família, em muitos momentos, não compreendiam ainda o papel de Jesus, a sua tarefa, a sua condição. E os irmãos ficavam ali, de certa maneira, incomodados com aquelas multidões que iam em busca de Jesus e que, por conseguinte, os tirava da sua zona de conforto, como eles poderiam pensar. Jesus aproveita aquela oportunidade, olha e fala: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus ali estabelece a força, a primazia, sem desmerecer a família consanguínea, mas hierarquiza dentro dessa divisão, família física, família biológica e a família espiritual, que pode e deve estar dentro da família consanguínea. Mas ele mostra ali um outro nível de relação, que é o nível da relação estabelecida em propósitos que transcendem as nossas relações do aqui e do agora, que vão para a eternidade, que trabalham, que têm como força motriz princípios maiores, princípios espirituais. Esta temática vai ser tratada com maior profundidade pelo nosso querido companheiro Alisson Guedes, de Pernambuco, neste evento, no terceiro dia de trabalhos. E nós temos aqui, fazendo um recorte desta temática geral, a oportunidade de trabalharmos um tema também muito interessante, que nos leva a indagações: conhecer, viver e sentir a solidariedade e a fraternidade. Nós, muitas vezes, temos, embora exista uma ideia geral, um consenso, existe um senso comum em torno dessas expressões, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de fazer uma distinção, e o significado dessas palavras ele vai variar conforme a experiência de vida da pessoa, o meio em que nasceu, a sua religião, o país, mas nos leva a pensar sobre o conhecimento, a busca pelo conhecimento, a nossa vivência nas experiências na qual estamos inseridos, o nosso sentir, e isso dentro e voltado para a experiência da solidariedade e da fraternidade. Solidariedade e fraternidade são a mesma coisa? Estão interligadas? E é sobre isso que nós hoje vamos refletir, vamos pensar um pouco. O conhecimento, a vivência, o sentir, dentro e buscando sempre a experiência da solidariedade e da fraternidade, tendo como referência maior o nosso Mestre Jesus, que nos ofereceu a experiência, que é o tema central do evento, que nos ofereceu também a experiência do amor, do amor em sua plenitude maior, e que nós vamos ter também a oportunidade de acompanhar, aprender, nos deliciar com as doces, profundas palavras da querida irmã Ana Guimarães, do estado do Rio de Janeiro, que sempre nos aproxima do Evangelho. Mas nós temos essa missão hoje, de sermos aqui catalisadores do conhecimento dos Espíritos, não das nossas ideias particulares, mas aquilo que conseguimos extrair do que a espiritualidade amiga nos oferece. E quando nós temos a oportunidade de pensar nessas palavras, conhecer, viver, sentir, nós estamos falando de processo evolutivo, nós estamos pensando na ampliação da nossa capacidade como ser humano de entender o mundo, de compreender o mundo, de nos entender dentro do mundo e, a partir daí, também compreender, entender, vivenciar, sentir as nossas relações. E aí, pensando na primeira palavra,
o conhecer, que nos leva ao conhecimento, nós vamos nos lembrar que esta é uma busca de sempre da humanidade. Compreender, conhecer. A própria filosofia, considerada a mãe de todas as ciências, tem um campo de estudo específico, chamado epistemologia, que trata ali da teoria do conhecimento. A própria filosofia ocidental, que serve de raiz para o desenvolvimento do pensamento, sobretudo no Ocidente, mas também se reflete para todo o mundo, ela surgiu ali por volta do século 6, 7 antes de Jesus, a partir de um momento em que, com o nascimento, o renascimento de espíritos à frente do seu tempo, espíritos que estavam ali com a missão de fomentar e auxiliar no processo de desenvolvimento da humanidade, eles começaram a observar a necessidade de se buscar compreender o mundo não mais através dos mitos, aquelas histórias fantasiosas, apaixonantes, aquelas histórias muitas vezes como uma espécie de poema, de teatro, que arrebatava as pessoas, que as levavam a ter os mais diversos sentimentos, que de certa maneira organizava e conduzia muitas coletividades, mas que não servia para dar as respostas que eram buscadas agora, tendo como base a razão, essa capacidade nossa que nós estamos desenvolvendo, mas que vai ampliando e que pede respostas que sejam razoáveis, que sejam lógicas. Então nós vamos ver essa cisão entre até o momento em que bastavam os mitos e depois a humanidade busca respostas mais lógicas. Então nós temos de um lado logos, a razão, e antes dele, e convivendo ali, o mitos. E tivemos os filósofos pré-socráticos que buscavam sempre compreender a natureza, o elemento primordial de tudo que existe no cosmos, no mundo, os deuses ali que representavam as forças da natureza. Mas quando surge em determinado momento uma nova leva, nós vamos ter Sócrates, e daí vem a cisão, os pré-socráticos, e de Sócrates para frente, ele, sem dúvida nenhuma, demonstra ser um espírito à frente do seu tempo, da média daquela população. Um missionário, sem dúvida nenhuma, incumbido por Jesus para auxiliar no avanço do pensamento humano. E ele demonstrava uma inspiração, uma intuição da vida espiritual. Então, dizia que nós tínhamos como se fossem duas dimensões de mundo, o mundo inteligível, o mundo das ideias, este o primordial, este o perfeito, e o mundo sensível, este aqui material, que nunca terá a perfeição do mundo inteligível. O arquiteto ele faz inicialmente, tem a ideia na sua mente, e por mais que ele se dedique ali a colocar no papel ou no computador aquela ideia, o melhor trabalho que ele fizer aqui, que ele conseguir trazer para o mundo da fenomenologia, não vai chegar à perfeição do pensamento inicial. E aí Sócrates falava desses dois mundos, falava da imortalidade, falava da mediunidade. Ele tinha um daimon, um bom daimon, um espírito que o orientava, que dialogava com ele. E então, vejam esse espírito. E ele era tão fiel à sua busca pelo conhecimento que não escrevia. Ele dizia que escrever, colocar no papel, escrever uma ideia é aprisionar o pensamento. Quantos de nós passamos, quando temos tarefas que nos levam a escrever, ou mesmo a expressar uma ideia, vem um pensamento, e aí quando você começa a colocar no papel, a gente percebe que o que eu coloco no papel, de certa maneira, pode ficar dúbio, pode restringir a minha ideia inicial. Sobretudo quando eu tento categorizar, colocar categorias, e aí as 3 formas disso, as 10 formas daquilo, ou quando uma pessoa nos procura e traz o seu problema e pede uma orientação, e aí, olha, eu estou passando por isso, estou com depressão,
O que é que eu faço para resolver? E aí nós vamos, com o tempo, perceber que cada caso é uma realidade. É um universo de elementos que pedem um parar para pensar, para avaliar, para conhecer, para viver, para sentir. Porque só aí nós vamos nos aproximar da melhor resposta possível para o momento, de acordo com a condição evolutiva dos envolvidos. Mas, de fato, quando nós tentamos colocar em palavras um pensamento, ali há uma redução. O pensamento fica aprisionado, dizia Sócrates. E ele também nos dizia que este processo de conquista do pensamento mais reflexivo, filosófico, é difícil, ele é lento, é como se fosse um parto de ideias. Ele, filho de uma parteira, daí a expressão amaiêutica, né, que nos lembra essa ideia desse parto de ideias. Mas, graças ao bom Deus, e não aos eus da mitologia, Sócrates teve um discípulo, Platão, e Platão nos deu a conhecer muitas das ideias de Sócrates, mas mantendo-se fiel ali àquela mesma ideia, mundo inteligível, mundo sensível, a busca do conhecimento num processo lógico, um silogismo em que você, a partir do conhecido, da ideia maior, geral, você tenta ir fazer uma decomposição do pensamento e encontrando respostas lógicas, deduzidas daqueles conhecimentos já existentes. Então, a razão como a busca do processo para o conhecimento, mas nós vamos ter depois Aristóteles, que conviveu com Platão, que foi aluno, e Aristóteles, embora não negasse a ideia do mundo inteligível, ele falava, não, mas nós temos que nos ater aqui ao que os sentidos conseguem observar. Nós precisamos estar aqui olhando para o material e, a partir dessa nossa experiência, conseguirmos as respostas. Em determinado momento, ele toma um outro caminho que se afasta daquela ideia inicial trazida por Sócrates e Platão, pelo menos a predominância. E Aristóteles foi fundamental para o desenvolvimento da ciência humana, porque tinha este pensamento. E por mais que nós reconheçamos a grandeza, a importância, a essencialidade do pensamento de Sócrates e Platão, de fato, se nós ficássemos nos contentando com essa dimensão do ser mais psíquica, lógica, racional, espiritual, sem nos permitirmos as experiências da matéria, a ciência teria demorado mais para obter da própria natureza as respostas que nos levam a compreender as leis que regem a natureza. Daí porque nós passamos a compreender por que tem o processo da reencarnação se nós somos espíritos. Porque nós precisamos também experimentar, observar, vivenciar, sentir toda a gama de experiências que a vida nos possibilita, sem perder a nossa essência, a nossa semente espiritual. E daí nós tivemos este avançar que nos permitiu o desenvolvimento da ciência. Por muitos anos, muitos séculos, a Igreja, de certa maneira, se apropriou desses pensamentos e fez com que qualquer novo movimento, diferente daquilo que ela já admitia, especialmente em Aristóteles, a partir dos ensinos ali da escolástica, né, que esse ramo ali da Igreja que buscava ter esse estudo das leis do universo, da natureza, fez com que por muitos séculos nós não conseguíssemos avançar. Mas, em determinado momento, nós conseguimos fazer com que a ciência desse passos adiante a partir não só da observação, mas depois da experimentação, a tentativa de reprodução daquilo que a natureza nos ofereceu. Nós, de maneira mais recente, nós vamos encontrar filósofos também que buscam entender a nossa existência, compreender os nossos movimentos, a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio,
Podemos mencionar Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês, ali que viveu, desencarnou na década de 80 do século passado, então um filósofo do século último recente, e ele dizia, dentre tantos outros ensinamentos, que ser livre, olha que interessante, ser livre significa produzir angústia e náusea. Ser livre significa produzir angústia e náusea. Não que nós não devamos ser livres, mas a liberdade em si não é uma garantia de tranquilidade, de serenidade plena. Porque na dinâmica da vida, ao exercitar, ao exercer, ao fazer uso da nossa liberdade, nós estamos fazendo escolhas. Estamos escolhendo algo, um caminho, uma atividade, um ramo de estudo, de pensar, de fazer, uma relação. Então, nós fazemos escolhas decorrentes da nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Só que aí isso vai gerar angústia, vai gerar náusea. Primeiro porque, ao eu escolher um determinado caminho, eu estou escolhendo também abandonar os outros caminhos que lhe sejam contrários, que lhe sejam inconciliáveis. Então, vejam quando alguém está ali naquele momento em que vai escolher a profissão que procurará seguir ao ingressar numa faculdade. Essa escolha pode definir a cidade onde você vai morar, porque o curso pode existir só em outro local. Vai gerar um afastamento dos familiares. Essa escolha, ela vai definir se você levar à frente e conseguir alcançar a aprovação, fizer o curso e iniciar a profissão da decorrente, vai definir a sua possível condição financeira, a sua rotina de vida, vai levar para um local, uma cidade em que você poderá conhecer outras pessoas e a outra pessoa vai ser o seu cônjuge, é ali que você vai ter filhos. Então, veja, você faz uma escolha e eu escolho isso porque eu acho que é o que eu quero, que é o melhor, mas eu também estou escolhendo não seguir por outro caminho. Então, existe muitas vezes esse dilema, e esse dilema gera uma angústia, uma espécie que ele coloca ali aquela coisa desagradável da náusea, uma náusea no sentido do pensar, dessa vivência desgostosa por enfrentar aquilo. Então, nós temos um caminho definido que representa a partida, a despedida de outros caminhos. E vamos encontrar também uma outra constatação, que ao fazer uma escolha, eu a faço porque eu tenho expectativas, eu tenho perspectivas. Essa escolha vai me possibilitar isso ou aquilo. Só que, no momento da concretização, por maior que seja o nosso esforço, dificilmente, e eu estou usando dificilmente para não dizer nunca, porque também é o absoluto, mas dificilmente eu conseguirei concretizar aquela escolha, realizar, tornar algo que estava no campo da ideia, da perspectiva, para o campo da realidade material, como eu pensei. As coisas, porque a vida tem uma dinâmica, e o meu livre-arbítrio ele tem que se conciliar com o livre-arbítrio de outras pessoas. Então, eu posso querer isso, mas a pessoa que está no meu caminho não quer, dificulta, nos leva para outro caminho. Quem faz trabalhos acadêmicos, dissertação de mestrado, tese de doutorado, tem que ter um orientador ali. E muitas vezes, a sua ideia, quando é submetida ao orientador, ele modifica completamente. E você tem que seguir adiante, tem que submeter, de certa maneira, ali as orientações daquela pessoa. Alguns respeitam o aluno, dão orientações no sentido de aprimorar, ou de esclarecer que aquilo não é muito viável, que vai ser difícil, isso, aquilo, trazer luz para que a própria pessoa decida. Mas existem muitos casos em que o orientador quer fazer do orientando, na realidade, um estagiário seu para colocar no papel as suas ideias, que talvez você não esteja com vontade, tempo ou disposição de colocar. Então, quer conduzir. Então, vejam,
além de eu abrir mão de outros caminhos ao fazer uma escolha, a escolha que eu faço, ela pode não se concretizar. Às vezes nós temos algo que não se concretiza, mas o que vem é melhor. O que vem é melhor. Daí porque nós precisamos viver com flexibilidade. Não colocar esse caminho e só pode ser assim. Não. Madre Teresa de Calcutá, muitas vezes, buscava alguma solução para o seu trabalho caritativo e buscava as autoridades e não dava certo. Ela, se não deu certo é porque Deus não quis. Ela fazia parte dela, tinha um esforço, tinha ideia, tinha intuição, mas mesmo fazendo tudo certo não dava. Então, é porque existe um outro propósito. E com o conhecimento espírita nós vamos entender que existe um propósito de aprendizado, de persistência. Entre o céu e a terra, há muitas coisas mais do que supõe a nossa vã filosofia. O obstáculo, a pedra no caminho, muitas vezes é o professor, para nós aprendermos a ter maior flexibilidade, a passarmos e vencermos obstáculos, a mudar a rota, a parar para pensar. Então, vejamos como isso é interessante. Lembramos também de um outro pensador, mais recente ainda, filósofo, sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que nos trouxe aí uma perspectiva dessa nova sociedade aí do segundo metade do século passado para cá, sobremaneira, em que, deixando padrões mais bem fixos, sedimentados, organizados na estrutura da sociedade, nós vamos ter uma fluidez, uma liquidez. Então, uma modernidade líquida. E ele tem obra nesse sentido e várias outras decorrentes. Amor líquido. Então, essas relações mais fugazes, os padrões, os modelos que vão se modificando o tempo inteiro e a gente já não sabe onde mais pisar, tudo parece um terreno movediço. Até as expressões que nós falamos, de uma hora para outra, elas passam a ser politicamente incorretas, e aí você tem que se adaptar, e aí você muitas vezes não concorda, mas aí você já é olhado de uma maneira negativa, e algo que até então era de uma forma, depois passa a ser de outra. Então, é uma certa liquidez que, se tem um lado positivo do avanço da busca pelo melhor, a busca pelo entendimento, a flexibilidade, a superação de modelos rígidos que não nos permitem avançar, que nos colocam na zona de conforto, a superação de preconceitos, mas também tem o lado negativo de experiências e relações que não nos marcam como deveriam, algo que vem e que vai e que foi, que ninguém se lembra mais. Parece essas músicas feitas não como uma expressão da arte, da intuição, do gênio da música. Não, é uma música que ela é pensada por alguém que quer que ela faça sucesso no carnaval, no isso ou naquilo, e aí coloca ali, usa uma estratégia, usando os conhecimentos já da psicologia, da neurolinguística, em que aquilo marca. Lembremos aí a música Caneta Azul, Azul Caneta. Cadê? Alguns sucessos de carnavais. Lembremos aí qual foi antes da pandemia, o grande sucesso do Carnaval Baiano de 2019. Ninguém lembra mais. 2018, ninguém lembra mais. Algumas músicas que tocavam aí puramente comerciais. Mas os grandes sucessos de todos os tempos, os grandes artistas, aquelas músicas ficam e as pessoas se lembram. E às vezes uma pessoa de idade mais avançada, quando ouve uma música, chora de saudade, uma nostalgia, porque ali tinha um poema, ali é a expressão de algo que foi visto, que foi vivenciado, que foi conhecido, que foi sentido pelo autor. Algo que ele passou, que ele viu, ou ele foi ali um médio de uma expressão de uma experiência social. Então, vejamos, é algo que não é líquido, é algo que é, como dizia Sócrates, é um parto. Sai de você, sai das suas entranhas espirituais. Então, nós vivenciamos isso. E Bauman vai nos lembrar algo interessante. A razão vem, ao longo dos séculos, e nos últimos em especial, promovendo avanços inegáveis na sociedade. Automatismo de processos que eram difíceis, conforto, tecnologia,
avanços no campo da saúde, nós conseguimos aprimorar muitos processos. E a grande promessa dessa tarefa da razão foi livrar o mundo das suas ambivalências, das suas dificuldades, das suas incertezas, das suas contingências que assolavam a humanidade. Então nós conseguimos avançar. Em determinado momento houve, não, vamos avançar com a indústria, com seus mecanismos tecnológicos de produção, para produzir, para que haja conforto, para que haja emprego. Só que aí depois que você constitui este novo objeto que ele serviria para resolver problemas anteriores, nós vamos perceber que esta solução traz outros problemas. E aí nós encontramos outras soluções para esses outros problemas. E aí essas outras soluções, elas vão trazer outros problemas. E aí eu consigo encontrar solução para esses outros problemas, usando a razão. E aí essa mais recente solução gera outros problemas. Então, Bauman dizia que nós vivemos, que a razão, ela cria o que ele chamou de o mito do progresso infindável. O mito do progresso infindável. A gente achou, agora temos uma solução aqui que vai acabar com a fome no mundo. Vamos industrializar tudo. Aí você começa a acabar com a fome e você começa a destruir o meio ambiente. E fala, meu Deus, a gente não pensava nisso na década de 50 e 60. Mas agora a gente vê que está gerando efeitos colaterais. E aí nós vamos ter que cuidar do meio ambiente. Mas tem que ter cuidado, porque precisamos também viver. As sociedades crescem, as cidades evoluem, você precisa fazer ponte, você precisa fazer aquilo. Então não pode ser também uma proteção absoluta, radical, mas ela tem que existir. Então nós vamos encontrando aí este processo, que é um mito, que ele fala, olha, isso aqui vai resolver. Não resolve. E aí eu vou ter que avançar no progresso para resolver, mas não resolve. Não é que seja negativo, mas nós precisamos não nos iludir. Nós encontramos muitos mecanismos novos de divulgação das informações em tempo real. As coisas acontecem, a gente está assistindo. Há um atraso de alguns segundos do que acontece lá na Ucrânia, de uma missa que o Papa está celebrando em Roma, no Vaticano. Então nós assistimos uma partida de futebol. Fala-se que na época de Pelé, que o Santos ia jogar fora, você esperava por dias o jornal chegar. Com muita dificuldade, às vezes algumas rádios conseguiam transmitir, se vinculando a outras, naquelas ondas em que só conseguia ouvir de noite, com muito chiado. E hoje, você com um celular na mão, você consegue assistir televisão ao vivo, assistir as coisas. Então, nós conseguimos mecanismos de propagação das notícias de forma muito mais rápida. Mas também, por esse mesmo mecanismo, há uma propagação infindável de notícias falsas, as fake news. Então, se tornou mais fácil difundir a verdade, mas o mesmo mecanismo de difusão rápida da verdade difunde a mentira. O problema não está no mecanismo, está em nós. Tudo isso aqui nós estamos tratando da ideia da busca pelo conhecimento. O conhecimento. Nós vamos verificar que, por exemplo, temos tecnologias aí que você, dentro de um celular, você faz operações bancárias, você faz pagamentos, você conversa com pessoas, você trabalha, você faz reuniões, você escreve textos, você grava palestras, você transmite palestras ao vivo. Então, vejam, aquela maquininha é o alvo principal agora dos assaltantes. Quando você está na rua, tem que estar cuidado, guardar. Tem gente que sai com um celular mais barato, tem gente que guarda em casa um outro celular com um aplicativo de banco. Então, vejam como realmente Bauman tem razão, né? Porque nós, apesar de termos o progresso, sempre surge um problema. E se nós pararmos para pensar racionalmente, verificaremos que este problema decorre do fato de que, se nós estamos avançando muito intelectualmente, tecnologicamente, não há um acompanhamento do nosso aspecto ético, do nosso aspecto moral. E então aqueles mesmos vícios do ser, os vícios morais,
se aproveitam, se utilizam desses novos mecanismos para os mesmos desvios de antes. Quando eu era criança, a gente ia para o colégio, aqui em Itabuna, eu ia para o colégio, os colegas com medo, se tinha um reloginho melhor, uma corrente de prata, uma carteira com dinheirinho no bolso. Então a gente tinha medo disso. Hoje, ninguém busca mais quase. O relógio também é levado, mas o principal é o celular. Então vejam, lá daqui a 10 anos, 20 anos, vão criar mais alguma coisa? Essa alguma coisa é que será o grande alvo. Então vejam como a teoria do conhecimento e os diversos campos de busca do conhecimento nos têm ajudado a avançar como sociedade, mas nós precisamos de outros elementos. Nós precisamos de outro modelo de busca do conhecimento. E, sem dúvida nenhuma, este grande modelo é Jesus. Jesus, o maior filósofo que já existiu na humanidade, o maior psicólogo, o maior professor, mestre, médico, irmão, filho, amigo, sacerdote, todos os designativos de tarefas dignas, trabalhador, incansável, enfermeiro. Então vejamos como Jesus deve ser o nosso referencial. E esta jornada nos convida a lembrar de Jesus. Fiz este primeiro introito, colocando aí alguns pensamentos do conhecimento humano na sua experiência e ao longo dos séculos, só com algumas pinceladas, mas nós precisamos voltar a ele, a Jesus, o nosso grande mestre. Jesus, a nossa reflexão de hoje vai nos falando desses níveis da experiência humana vinculados à busca pela prática da solidariedade e da fraternidade. Conhecer, viver e sentir. Conhecer, nós poderemos pensar de forma delimitada nessa ideia de já ter visto, percebido, ouvido, ter me relacionado com algo ou alguém. Então, eu conheço uma pessoa. Tem níveis e níveis de conhecimento. Às vezes a pessoa fala, na área jurídica é muito comum, você conhece fulano? Conheço de vista. Então, você viu, mas você não se relacionou. Você conhece? Conheço, é muito meu amigo. Você conhece? É meu irmão. Você conhece? Frequenta lá o centro. Então, existem níveis de conhecimento. Vamos pegar a relação com a pessoa. Então, conhecer é isso, é já ter tido alguma experiência, sobretudo no campo dos sentidos com aquela pessoa. Mas eu posso ter uma experiência além. Eu posso viver com uma pessoa. E esse viver também tem níveis diferentes. Pode ser uma relação conjugal, pode ser uma relação pai, filhos, irmãos. Pode ser, eu vivo na mesma cidade que fulano, frequento em meu lugar. É uma espécie de convívio, é um convívio laboral, do trabalho, um convívio fraternal. Muitas vezes nós convivemos mais horas do que com muitos parentes. Sobretudo quando saímos da casa dos pais, os nossos colegas de trabalho, de profissão, vão gozar de um número maior de horas, muitas vezes, da nossa companhia, do nosso convívio, do que os nossos familiares, os nossos pais, primos, tios. Então, nós temos essa vivência que não é só conhecer, mas você tem uma experiência repetida por horas. E aí tem um outro nível, sentir. Sentir a pessoa, importar-se com aquela pessoa, ter experiências que vão ali mover, tocar tanto as minhas sensações quanto os meus sentimentos. Sentir, no português, ele tem essa feição de nos levar para a ideia de sentimento. Eu estou sentindo saudade. Eu estou sentindo medo, emoção. Então, tem essa experiência psíquica, essa experiência espiritual. Mas tem também a experiência dos sentidos físicos. Eu estou sentindo frio, eu estou sentindo fome. É por conta disso de que alguns companheiros entendem que quando nós encontramos lá no livro dos médiuns, na questão 159, salvo engano, a orientação dos espíritos de que todo aquele que sente no grau qualquer a presença dos espíritos é médium, e que
Na visão de alguns companheiros, este sentir é uma tradução da expressão correlata em francês, que no francês serviria apenas para esse sentir físico, essa experiência dos sentidos físicos. Então, alguns companheiros estudiosos da doutrina espírita dizem que todos nós recebemos influência dos espíritos, a nossa revelia, na maioria das vezes. O médium é aquele que recebe essa influência e sente. Então, ele tem algum nível. Só que nós vamos encontrar também na Revista Espírita, salvo engano, numa das edições do ano de 1863, praticamente a mesma expressão. Só que não traz mais o sentir. Diz, todo aquele que recebe a influência dos espíritos é médium. Receber as influências. Todos nós recebemos. O livro dos médiuns, no livro dos espíritos está lá, né? Se os espíritos influenciam em nossos atos, nossos pensamentos, e os espíritos nos respondem que muito mais do que nós supomos de ordinário, são eles que nos conduzem. Na grande maioria do tempo, sem a nossa consciência de que eles estão nos influenciando. Então, todos nós, sem dúvida alguma, na nossa forma de pensar e de ver, somos médiuns. E aí existe esta dimensão maior, o sentir. Ter essa sensibilidade, ser sensitivo, tanto do aspecto físico, tem médiuns ostensivos que sentem em si o que o espírito está sentindo. Outros, também ostensivos, não sentem fisicamente praticamente nada, ou nada mesmo, mas as ideias fluem, as emoções do espírito fluem. Está sentindo o espírito no seu campo psíquico, no campo das emoções. Então vejam que conhecer, viver e sentir nos levam a perceber, a entender dimensões do ser em relação à nossa apreensão do mundo, das nossas experiências. E são níveis. Eu posso conhecer de vista, eu posso viver. E alguém pode conviver com outro e ser completamente indiferente à dor do outro, ao desejo do outro, à intenção, ao gosto do outro. Quantas pessoas, no seu orgulho, no seu egoísmo, que geram uma cegueira espiritual, vivem ali, mas tudo exigem para si. Então, vivem, mas não têm um processo de empatia, não se contagiam, não têm compaixão pelo outro. E aí, a temática inspirada aos nossos queridos amigos da Casa Escola do Quilo, dessa Casa de Luz, nos convida a isso, a nós irmos avançando. Eu não quero só conhecer uma pessoa que procura Jesus através da Casa Espírita. Eu quero ter uma experiência, vivenciar ali momentos de partilha. Eu quero ter uma empatia. Não é ter aquela pena que me faz sofrer porque eu perco a condição, mas eu quero ter interesse, compaixão pelaquela pessoa. Eu quero estar focado naquilo e também me permitir pedir ajuda quando necessário. E aí nós vamos buscando em Jesus exemplos que nos levam a verificar esses níveis do ser, da experiência do ser. Nós vamos ver que Jesus ele foi generoso ao extremo nos exemplos que nos deu. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo aquela belíssima mensagem do Espírito Lázaro, no capítulo 11, que nos fala do amor ao próximo como a si mesmo, e aí já nos dá uma ideia dessa experiência divina através de Jesus na Terra conosco. Lázaro nos diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque o amor é o sentimento por excelência. O amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Olha os níveis. Primeiro instinto, lei de Deus em nós, buscando nos ajudar no nosso processo de conservação da vida, no nosso processo de reprodução, nosso processo de proteção e de aprendizado. Depois, nós, conforme avançamos evolutivamente, vamos alcançar os sentimentos, e o sentimento elevado por excelência é o amor. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, diz Lázaro. Quando ele avança,
este móvel interno ele é modificado, ele é corrompido, nesse sentido do modelo originário. Não a corrupção que a gente pensa em crime, mas ele é modificado, é alterado. E ele passa a ter sensações. E as sensações é que vão nos mover. Eu estou com fome, eu gosto mais disso, eu gosto daquilo. No mundo animal, muitos animais são movidos não apenas pelo instinto, mas pelas sensações. Um cão não come só apenas, tão somente, exclusivamente a comida que ele precisa. Não, se você der chocolate, ele come chocolate. Se você der determinadas frutas, der carne, ele vai comer, ele vai engordando. O gato também. Então, vejam, ele tem um instinto forte, mas ele também já é movido pelas sensações. Só que, quando nós avançamos, quando estamos mais instruídos e purificados, nós vamos ter sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então, vejam, o sentimento é como se fosse a cereja do bolo. Não que ele seja exclusivo e apague a sensação e o instinto. Nós ainda convivemos com instinto, sensação e sentimento. Sentir, sensação e sentimento. E o instinto que nos preserva, uma criança já em certa idade já começa a ter medo de altura, isso, aquilo, porque é o instinto de preservação. Mas esse amor de Jesus, que resume toda a sua experiência entre nós, Lázaro vai dizer que não é no seu termo vulgar, mas é um sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente, o foco ardente do amor, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor, diz Lázaro, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Personalidade no sentido de personalismo, de a personalidade que só pensa em si. A lei de amor substitui isso pela fusão dos seres, que mantém as suas individualidades, mas que estão sempre conectados, interconectados, conhecendo-se, vivendo, convivendo e sentindo um ao outro, né? Todos somos um, nessa expressão aí que muitos gostam. Nesse sentido, olha, a lei de amor ela vai fazendo com que eu, mantendo a minha individualidade, eu não viva mais apenas preocupado comigo, mas eu viva conectado com toda a coletividade na qual eu estou inserido. Feliz, o amor, essa fusão dos seres, extingue as misérias sociais. E Lázaro vai dizer que feliz daquele dos irmãos que conseguem, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. E então, coloca aí a lei de amor como essa síntese da experiência crística no meio de nós. E tudo isso para nos levar à busca aí da vivência de uma solidariedade verdadeira, de uma fraternidade. Ser solidário não é exatamente ser fraterno. Eu posso ser solidário por uma consciência do dever cívico, por uma estratégia de convívio, saber que aquilo é melhor, que aquilo vai... Quando a riqueza é concentrada em algumas pessoas, essas pessoas passam a ser hostilizadas por aqueles que não têm o básico, passam a ser invejadas, isso gera transtornos para elas próprias. Então, a pessoa pode ser solidária com o outro por diversas razões, mas quando eu sou fraterno, frater, irmão, eu estou sendo irmão. Não é filantropia puramente, é fraternidade. É ser irmão, é reconhecer-se como um filho do mesmo pai, tendo a mesma origem. E aí eu posso ser solidário com alguém que é morador de rua. Mas eu só serei fraterno quando eu ver aquela pessoa, vê-la como o meu irmão verdadeiro. Imaginemos alguém que eu gosto muito e eu vejo me surpreendo passando na rua e ela estando em situação de rua. O que eu faria? Eu vou tentar ajudar. Mas por que aquele que eu não conheço eu passo? E aí muitas vezes eu me sinto apenas impelido a dar algum dinheiro para diminuir o meu desconforto por ter uma condição mais tranquila e aquela pessoa está passando fome, passando dificuldade, passando frio, passando humilhações. Claro, é um espírito, tem uma história ali por detrás, mas ainda assim o meu papel seria de vê-lo como irmão. Nós, muitas vezes, já conseguimos ser solidários,
mas verdadeiramente fraternos é um desafio a mais. Pelo menos sermos fraternos com irmãos não consanguíneos, com irmãos que nós não conhecemos muito bem ou nem conhecemos, não vivemos, não sentimos das suas dores, dos seus desejos, dos seus amores. E então Jesus vem e nos traz aquele novo nível. Não, tenho a minha mãe, tenho meu pai de criação, mas ali já naquele momento já não se falava mais, tenho os meus irmãos. Mas quem é minha mãe, meu irmão, minha irmã, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Joana de Ângeles nos fala em alguns dos seus textos, falou isso mais de uma vez. Só é solitário quem não é solidário. Porque para ser solidário eu tenho que me relacionar. Eu tenho que não só doar, mas dar-me. E nisso é dando que se recebe. E eu vou criando relações. E a outra pessoa vai conversando comigo. E eu vou entendendo a vida dela. E a solidão vai saindo. Porque aquele campo está sendo preenchido por uma relação humana. Daí a sabedoria da irmã. Só é solitário quem não é solidário. E sendo solidário, nós vamos avançar para sermos fraternos. E conseguiremos isso na hora que eu buscar conhecer a pessoa e os elementos que envolvem a sua situação de vida. Na hora que eu buscar não só conhecer, mas conviver um pouco com ela. Mas não só conviver. Eu vou buscar também sentir, ter empatia, ver-me, colocar-me, fazer esse exercício de me colocar no lugar dela. Pensar como ela pensaria. Porque nós somos ótimos julgadores, mas nós julgamos a partir do nosso lugar, da nossa experiência, do nosso aprendizado, da nossa educação, da nossa cultura. Façamos esse exercício de pensar se estivéssemos no lugar do outro, sem julgar, procurando compreender. Jesus nos conhecia e ele nos falou: eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas, as ovelhas que o Pai me confiou. Olha, Jesus, usando ali os elementos da natureza, da experiência daquele povo, ele fala: eu sou o bom pastor, o pastor que pastoreia, que cuida, que observa, que olha, que conhece as ovelhas. Eu lembro que tenho ainda, é um espírito vivo, mas desencarnado, um tio, que no seu sítio, lá em Nanuque, Minas Gerais, na realidade, numa cidade próxima, Serra dos Aimorés, ele tinha uma criação de alguns animais e tinha um bode. E tinha um bode chamado Bode Zé, que era fujão. Ele andava com uma espécie de um pedaço de madeira no pescoço, porque não tinha cerca que resistisse ao Bode Zé. Então ele era fujão. E o meu tio conhecia, era uma espécie de pastor, e Jesus é o bom pastor da humanidade. E conhece cada ovelha que o Pai conheceu. Jesus nos conhece profundamente. E o conhecimento foi algo estimulado por Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos tirará da ignorância, nos tirará do desamor. E Jesus vem no movimento de implantação da doutrina espírita no mundo como espírito de verdade. A verdade que ele sempre falava: em verdade vos digo. Então, essa busca do conhecimento é tão necessária para todos nós. No pensamento filosófico, fortalecido ali por Sócrates, né, que vai nos dizer que só sei que nada sei, que nos convida a conhecermos a nós mesmos, conhece-te a ti mesmo. Então, esse autoconhecimento, para nós sabermos as nossas fraquezas, as nossas necessidades, as nossas potencialidades a serem trabalhadas. O conhecer de Jesus não é esse conhecer delimitado na experiência perceptiva apenas. O conhecer de Jesus contempla o viver e o sentir, a solidariedade e a fraternidade. Lembramos aqui de uma fala bela de João, evangelista, quando ele vai nos dizer que houve um homem enviado de Deus, no capítulo 16, cujo nome era João. Ele fala de Batista. Este veio dar testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, João Batista não era a luz,
mas para que testificasse a luz. Era o Elias que voltava para anunciar o Messias. João Batista veio para anunciar a luz. E ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Está falando de Jesus, a luz do princípio, Fiat Lux. Em A Caminho da Luz, Emmanuel nos mostra Jesus ali formando o mundo com a companhia de anjos celestiais. Então, sob a autorização e determinação de Deus, Jesus formou o nosso planeta. Mas nós não o conhecemos naquele momento e hoje ainda apenas nos enamoramos por Jesus e pela sua experiência divina de amor. Ele veio para o que era seu, nos diz João, e os seus não receberam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha, Emmanuel vai nos dizer, em A Caminho da Luz, que Jesus era o Verbo e a luz da criação. Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, quando vamos em Moisés, o primeiro livro do Pentateuco, o Mosaico, Gênesis, no princípio era o Verbo. O Verbo pairava sobre as águas. A água ali como um elemento primordial a partir do qual tudo seria feito. O mundo ainda não estava feito. Era só o Verbo. E aí o Verbo disse, Fiat Lux, faça-se a luz. É um relato simbólico, metafórico do momento da criação conduzido por Jesus. Este Verbo, este Espírito puro, que comandava aquele processo autorizado por Deus. E o Fiat Lux, o processo inicial, o riscado fósforo para que o mundo fosse desenvolvido. E o Verbo de João Evangelista se fez carne, mergulhou na carne, reencarnou, porque já encarnara antes no universo celestial, e encarnou pela primeira vez na Terra, e habitou entre nós. A experiência de Jesus não se limitou a ele nos conhecer. Ele mergulhou na carne e habitou entre nós. Viveu no meio de nós. Então, Jesus, além de nos conhecer, ele viveu como encarnado no meio de nós. Vejamos esse nível mais avançado. E Jesus viveu e sentiu as emoções humanas. Sentiu as dores dos seus amigos, das pessoas. Claro, no nível de espírito puro, no nível de compaixão, não de desespero como nós, mas ele sentiu, não fingiu, não teatralizou, ele sentiu, teve o processo empático. Lembremos do relato de João, evangelista, no capítulo 11, quando ele fala da morte de Lázaro, que era amigo de Jesus, irmão de Maria e Marta. E ali ele vai descrever que quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, ela se prostrou aos pés e lhe disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo que ela e os judeus que a acompanhavam estavam chorando, Jesus, abre aspas, se comoveu profundamente e ficou aflito. O Evangelho nos diz que Jesus, vendo ali a dor de Maria e das outras pessoas que anunciavam a morte daquele ser tão querido para todos, um espírito dócil, um espírito generoso, como Lázaro, as pessoas estavam sofrendo. Jesus, vendo aquilo, olha, Jesus, vendo que as pessoas, que ela, Maria, e os judeus que acompanhavam estavam chorando, Jesus se comoveu profundamente e ficou aflito. Claro, é a percepção de João, humano, de um espírito puro, que demonstrava a sua emoção. Ele perguntou onde o colocaram. Disseram, Jesus, venha ver. E Jesus começou a chorar. Em vista disso, os judeus disseram, vejam como ele o amava. Jesus ficou profundamente
se comoveu, ficou aflito e chorou. Processo de empatia, compaixão pela dor dos outros. Quantas vezes a gente vai, às vezes, num velório de alguém que a gente nem é tão próximo, vai por um espírito de companheirismo ali, de alguém, de um familiar, e quando chega lá a gente vai vendo as pessoas chorando, as pessoas contando a história e tal, as experiências. Quando a gente se vê, a gente está chorando também, né? Contagiado por aquilo, sentindo um pouco da dor do outro. Quando também teve a informação da morte por decapitação do seu primo João Batista, Jesus também se comoveu. Mas aí tem uma experiência que mostra essa grandeza de Jesus. Está em Mateus 14. E Jesus, ouvindo ali as pessoas relatarem, os apóstolos, que João Batista acabara de morrer, decapitado, né, ali naquela experiência tão dolorosa, ele se retirou num barco para um lugar deserto. Olha, quando a gente está triste, a gente procura pensar, refletir, orar. Jesus fez isso. Buscou ficar sozinho, apartado da multidão. Mas, sabendo disso, o povo seguiu a pé desde as cidades. Olha, ele está triste. E foram atrás dele. Nem respeitaram ali aquela dor. João Batista era primo de Jesus. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. Ele tentou ficar sozinho, mas a multidão foi atrás. E ele viu a multidão. E, abro aspas aqui, no relato de Mateus, capítulo 14. Possuído de íntima compaixão para com ela, a multidão, Jesus curou os enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão, Senhor, para que eles voltem para as suas aldeias e comprem comida. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E a história vocês conhecem da multiplicação dos peixes e dos pães. Jesus estava intimamente comovido pela morte dolorosa do seu primo e um missionário que anunciava a Jesus, a chegada dele como Messias. Ele ficou tocado, buscou ali ficar sozinho, mas ele viu que as pessoas necessitavam dele. E quando ele viu, ele não ficou indignado. Olha, nem respeitam o meu luto, nem respeitam o meu momento. Qual foi a atitude de Jesus? Ele sentiu íntima compaixão daquelas pessoas e curou os enfermos. E na hora que elas sentiram fome, multiplicou pães e peixes. Então Jesus nos conhecia. Jesus veio conviver conosco e convive agora como Espírito. E ele sentia e sente cada um de nós. Saulo de Tarso conhecia Jesus pelos relatos das pessoas, sabia da história de Jesus, mas isso não lhe tocou, isso não lhe convenceu. Ele viveu com pessoas próximas ali a experiência de Jesus, cristãos, mas isso não lhe tocou. Não tocou Saulo de Tarso. Mas quando ele está na estrada de Damasco, está lá no livro Paulo Estevão de Emmanuel, não foi só a luz de Jesus que tocou Saulo de Tarso. O próprio Jesus, Espírito, tocou e se fez sentir fisicamente por Saulo de Tarso. E ali foi um toque de amor. E ali, Saulo ficou não apenas conhecendo Jesus ou tendo ali uma experiência de convívio com pessoas que sabiam da experiência de Jesus, que haviam convivido com Jesus, ele sentiu Jesus. Ao sentir Jesus, ele sentiu o amor. E ao sentir o amor, ele caiu de joelhos na areia do deserto. E então, ele cedeu ao próprio orgulho e buscou seguir adiante. Nós precisamos nos abrir para a experiência da vida. Conhecer, buscar entender, ter elementos, não fazer julgamentos precipitados. Para isso, precisamos nos aproximar das pessoas, ter experiências sociais, religiosas, familiares, laborais, educativas. Mas precisamos, nessas experiências, trocar as energias com as pessoas. Trocar as emoções
que vão nos trazer sofrimentos, dores, mas vão nos trazer alegrias e sempre aprendizados. Caminhando para o nosso encerramento, lembremos aqui de um poema que certamente a muitos de nós toca. Um poema que foi musicado, um poema que surgiu da experiência de doação de dois verdadeiros poetas, que tem Carlos no nome dos dois, o nome artístico, Roberto e Erasmo. Quando eles nos falam que quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando para você e as mesmas emoções sentindo. Olha que experiência, descrevendo o momento positivo. Mas aí vem o olhar para trás. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. São detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos, eu ganhei. Saudades eu senti. A gente sente saudade de quem a gente gosta. Dói às vezes, mas ao mesmo tempo é gostosa. E vi esses amigos partindo. Às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Às vezes a gente chora e sorri ao mesmo tempo. Às vezes é de alegria o choro, às vezes o sorriso é de tristeza, é de nervoso. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, eu já sofri, mas eu não deixo de amar. Se chorei, se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E aí vem um aprofundamento dessa experiência. Claro que tem emoções que são negativas, elas não devem ser buscadas, cultuadas, mas quando acontecem, devem ser vivenciadas, compreendidas e as experiências, as lições assimiladas. São tantas experiências, são tantas emoções já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas, e aí vejam que a parte final é de esperança, é de compreensão, é de resignação. Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo, de frente para você e as emoções se repetindo. Reencarnados enquanto filhos, irmãos, esposos, pais, amigos. São pessoas, muitas vezes, que nós encontramos, são emoções que se repetem, se renovam, são emoções que se purificam. É a experiência da vida que precisa ser não apenas conhecida, vivida, mas sentida, mas em paz com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Que nós possamos buscar as emoções positivas. Que nos deixemos nos levar pelas emoções da vida, buscando entendê-las, compreendê-las, aprimorá-las, mas vivê-las. Jesus chorou diante da morte de um amigo. Jesus se compadeceu diante da morte do outro, mas no mesmo momento não deixou de se compadecer da fome espiritual e física de uma multidão que o buscava. Nós, no nosso processo de aprendizado, e muitos cientistas e filósofos não percebem isso, focam na razão, focam apenas no lógico, focam no conhecimento, como se o sentimento fosse outro departamento. E aí nós aprendemos, para evoluir precisamos da asa da sabedoria e do amor. Mas à medida que nós vamos avançando, vamos compreender que conhecimento e sentimentos são comportas de uma grande represa que tem um infindável quantitativo de água, que quando passa pelas comportas se divide. Isso aqui é sabedoria, isso é conhecimento, isso é disciplina, isso é aprendizado. Mas tudo vem de uma fonte. E essa fonte precisa ser conhecida. Mas que fonte seria essa? É Deus. Como é que eu conheço Deus? Como é que eu compreendo Deus? Os filósofos sempre buscaram compreender Deus, mesmo alguns achando que ele não existia, mas queriam compreender como esta figura no imaginário popular
sempre existiu e povoa as nossas mentes. Então, é objeto de pesquisa da ciência e da filosofia, muito menos da ciência tradicional, mas sempre foi buscado conhecer Deus. E aí vem João Evangelista, o apóstolo amado, que nos mostra o caminho para conhecer Deus. E ele nos fala: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O caminho do conhecimento, do alfa ao ômega, daquele que é do absoluto, é o amor. Para eu conhecer a Deus, eu preciso amar. O canal maior de conhecimento das verdades celestiais é o amor. Então, meus irmãos, agradecendo a todos que nos acompanham neste momento, e em especial aos amigos da Escola do Quírio de Itabuna, que compartilharam mais uma jornada conosco, em que temos a oportunidade de refletirmos sobre os ensinos de Jesus, à luz da doutrina espírita. O nosso desejo sincero é que o amor de Deus nos envolva a todos neste momento. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Ao término da palestra, sentimento de gratidão nos invade pelos esclarecimentos do nosso irmão Patrick. E pedimos que a energia amorosa de Jesus e a espiritualidade amiga traga-nos clareza para aproveitar os ensinamentos oferecidos nos dias seguintes. Assim, terminamos a primeira etapa dessa jornada, sendo que amanhã teremos como palestrante a expositora espírita Ana Guimarães, com o tema Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, frase do nosso querido Jesus. E sábado, dia 18, Alisson Guedes abordará o tema central, título da nossa jornada, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Para encerrar, ouçamos a música Santa Casa Santa, tocada e cantada por nosso colaborador espírita Silvio Butz, do Centro Espírita Fraternidade de Itabuna. Tenhamos todos uma boa noite e receba o nosso fraterno abraço. Queridas irmãs, queridos irmãos, o meu boa noite. Vamos fazer a partir desse momento a música de harmonização. Aqui nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudei a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui nessa casa de oração pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei.
A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A escola do quilo é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. O meu boa noite e um abraço fraterno para todos.